Na última quarta-feira, um caso comoveu a população de Patos. Sofia Macedo morreu depois de cair no fosso do elevador de um prédio. De acordo com a polícia, ela estava brincando com outra criança dentro do elevador quando a porta do equipamento abriu e, como ele parou entre 2 andares, Sofia acabou caindo no fosso do elevador. 2 crianças de 6 anos de idade, sozinhos, sem presença de um adulto, eles ficaram andando no elevador assim, acessando os botões, e o elevador subia e descia, e elas não apertavam, e o elevador abria normalmente no local, no andar, e às vezes elas fechavam a porta e subia de novo. Inclusive, até que nesse aperta-aperta de botão, o elevador travou no andar 6. E aí, elas, em alguns momentos, elas tentaram abrir, não conseguiam, e ele travou e elas começaram a apertar vários botões, e há um momento em que a porta interna do elevador se abre, mas a externa continua. Só que na parte externa, o elevador ficou fora de nível e ficou uma brecha, uns 50 centímetros, não sei, não dá para mensurar. A realidade é que ficou, nesse espaço que ficou, dava para ver o piso. Eu acredito que elas visualizaram o piso do elevador, e a esperança delas, sem ter noção do perigo que elas estavam correndo, as duas desceram por ali. A princípio de frente e depois de costa. E aí a criança que escapou deve ter dado um impulso maior e conseguiu atingir o piso do corredor. E a outra criança, com certeza, menos experiente, não conseguiu o impulso, e deveria ter um espaço entre o elevador e o piso, o corredor. Com certeza ela caiu no fosso. O elevador é um equipamento de transporte seguro, mas seu uso requer alguns cuidados. Eu estou aqui com o aspirante Ide Gleison. Ele vai nos dar algumas orientações de como utilizar o elevador corretamente e quais são as situações de risco e o que é que a gente deve fazer. Aspirante, no caso do elevador está assim, travado, o que é que deve ser feito? Mas a gente tem que tomar cuidado com os vãos. O elevador vai estar travado na seguinte situação: se nós quisermos que ele esteja travado para uma eventual manutenção, para o pessoal de limpeza proceder à limpeza, mas de modo algum ele vai estar durante o funcionamento, durante o dia a dia, travado. Ele vai estar sempre em pleno funcionamento. No caso dele travar por alguma falha técnica, o que é que as pessoas devem fazer se estiverem no interior do elevador? A primeira coisa que o Corpo de Bombeiros orienta é que as pessoas elas permaneçam com a calma, sempre calma, que é para não fazer o efeito cascata, porque se uma pessoa entrar em desespero, ela pode fazer com que todas as outras entrem em desespero também e tornar aquele ambiente um ambiente muito incômodo, mais do que possa ser. A gente sabe que tem muita gente que é claustrofóbica e diz que está faltando ar. Vai faltar ar para as pessoas dentro do elevador? Assim, o elevador ele tem pequenas aberturas, que é para a questão de ventilação, e também tem sistema dutos, que é para evitar até o calor em si, né? O sistema de ar-condicionado, só que a gente pode ver algumas aberturas no teto do elevador ou até nas laterais dele. Ar em si no elevador não vai faltar. Agora, a sensação de sufocamento ela é aumentada de acordo com a tensão que a vítima tem pela situação em si. De modo algum, a pessoa, quando o elevador está em pane, ela deve sair do elevador. Ela tem que permanecer no ambiente, ela tem que acionar o botão de alarme, que é um botão que tem um sinal de alarme e o interfone comunicador, e pode falar pelos alto-falantes com o pessoal da recepção. Para quê? Para que evite outros acidentes em si, que ela possa vir a cair no fosso, porque quando o elevador está entre pavimentos, ele vai deixar uma abertura e ela pode, consequentemente, cair no fosso do elevador. A principal dica para quem está em casa, no caso de pane, no elevador: calma, sempre manter a calma. Acionar o botão de emergência e entrar em contato, se possível, com o Corpo de Bombeiros.